Palavra de Deus para a sua vida. Deus quer falar com você hoje. Mateus capítulo 8, versículo 7. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Até aqui, amados irmãos. Aqui nós vemos, amados irmãos, Jesus entrando em Cafarnaum e chegou ali junto dele um centurião, que era um homem que tinha autoridade. Quando se fala centurião, era um homem que tinha autoridade sobre 100 homens. Então ele sabia o que era ter autoridade. Esse centurião, ele chega até Jesus e ele fala para o Senhor Jesus que o criado dele estava na casa dele, paralítico, e estava violentamente atormentado. Então ele pede para Jesus curar ali o seu criado, né? Uma pessoa que o servia. E Jesus disse prontamente para ele: Eu irei e lhe darei saúde. Aí o centurião, amados irmãos, ele fala assim: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou um homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. Amados irmãos, quando eu paro para analisar esta palavra, eu observo quanto nós não temos fé, amados irmãos. Eu vim falar da fé deste homem, Nagai. Muitas das vezes, amados irmãos, nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra, louvamos a Deus, fazemos a obra de Deus, mas nós não temos fé, amados irmãos. Lendo essa palavra, eu me deparei com um homem que ele demonstrou através das suas atitudes ali, quando ele fala assim: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do teto da minha casa. Foi isso que o centurião falou para Jesus, amados irmãos. E aí ele começou a falar com Jesus de acordo como era a vida dele. Ele era o chefe de 100 homens militares ali. Quando ele dava ordem para um militar, o militar tinha que obedecer, porque o militar estava ali debaixo das suas ordens. Então ele entendia que Jesus não precisava entrar dentro da casa dele. E ele não se julgava digno de que Jesus entrasse dentro da casa dele. Bastava que Jesus desse uma palavra de cura, que enviasse uma palavra que trouxesse o criado dele de volta para a vida, né? Que a enfermidade fosse embora. E Jesus, quando ouve ele falando isso, amados irmãos, Jesus fala assim: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Será que nós, amados irmãos, conseguimos ter esta visão de Deus? Conseguimos enxergar o poder que Deus tem para vir até nós e lançar sobre nós uma palavra de cura, de libertação, de restauração, uma palavra que pode gerar vida? Porque a Bíblia nos fala, amados irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quanto mais nós lemos a palavra de Deus, mais fé nós começamos a ter.
E quando eu li essa passagem aqui, amados irmãos, o Espírito Santo falou profundamente ao meu coração e eu vi assim: Senhor, eu não tenho fé. Muitas das vezes, amados irmãos, nós precisamos olhar para dentro de nós e ver como nós estamos diante do Senhor. Nós temos que rasgar as nossas vestes, né, como a Bíblia diz, mas na verdade nós temos que nos prostrar diante do Senhor e ver quem nós somos, que na verdade nós não somos nada. Como esse centurião mesmo falou: não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Então, amados irmãos, Jesus, ele fala assim para o centurião no final: vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado sarou. Então, amados irmãos, aqui é algo muito profundo, porque Jesus fala assim para ele: vai e como creste, te seja feito. Como é que aquele homem estava crendo, amados irmãos? Que Jesus não precisava ir debaixo do teto da casa dele, não precisava ir lá para impor as mãos sobre o criado dele. Bastava Jesus falar uma palavra, bastava Jesus ordenar que o criado dele fosse curado e ele seria curado. Como é que você crê que eu vou curar? O Senhor está fazendo essa pergunta para nós, amados irmãos. Esse homem, ele tinha uma fé enorme, amados irmãos, porque Jesus fala: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Como é que você crê que eu posso agir na sua vida? Essa é a pergunta de Deus para as nossas vidas. Como é que você crê? Nós temos que, através dessa palavra, amados irmãos, nós temos que fazer uma análise da nossa fé. Como é que nós estamos crendo? Se eu tenho um problema, se eu tenho uma situação adversa, como é que eu creio? Não, eu vou receber a bênção se eu for lá dentro da igreja e pedir para o pastor orar. Não, eu vou receber a bênção se eu receber a oração do irmão tal. Não, eu vou receber a bênção se eu me ajoelhar aqui e falar com o Senhor. Anagai, o que Deus está mandando eu falar aqui? Você não precisa fazer muito, basta me buscar, terra mantunébias. Basta se aproximar de mim e crer em minha palavra, diz o Senhor. Hoje o Senhor está aqui nos ensinando, amados irmãos, com muita simplicidade, que para nós recebermos as bênçãos de Deus, nós só precisamos crer. Crer nas Escrituras como a Escritura diz, amados irmãos. Aquele homem, Jesus fez para aquele homem, o centurião, da maneira que ele acreditava. O Senhor não precisa entrar debaixo do meu teto, nem sou digno que o Senhor vá. Mas basta o Senhor falar uma palavra. Então, amados irmãos, o Senhor está dando um ensinamento para nós aqui. Nós não precisamos fazer muitas coisas para receber as bênçãos de Deus. Basta nós sermos servos tementes do Senhor, né? Andarmos na sua palavra e crer conforme as Escrituras, amados irmãos, porque o nosso Deus, ele não mudou. O nosso Deus, ele está pronto para agir. O nosso Deus está atento às nossas orações, ao nosso clamor, às nossas súplicas. Então, o que Deus está falando para nós? Como é que você crê que eu vou te curar? Como é que você crê que eu vou solucionar esse problema? Nós muitas das vezes delimitamos a Deus, né? Ou colocamos Deus dentro de uma caixinha e falamos assim: não, Deus vai agir só se for dessa forma. Não, amados irmãos. Os irmãos lembram lá no tanque de Betesda, quando aquele paralítico estava lá, ele estava esperando o anjo agir. Mas Jesus chegou até lá e fez do jeito que ele quis. Nas nossas vidas também é assim. Nós não podemos delimitar o poder de Deus, porque ali no tanque de Betesda, amados irmãos,
quando se descia ali nas águas, que o primeiro que descesse, o anjo, ele chacoalhava a água ali e o primeiro que descesse era curado. Mas Jesus chegou ali porque Jesus é Deus. Ele falou: queres ser curado? Então, amados irmãos, muitas das vezes nós limitamos a Deus. E Deus, ele quer fazer além. Deus, ele quer ir além, amados irmãos. Então nós temos que ler esta palavra, meditar nesta palavra, e nós temos que entender que o nosso Deus, ele é poderoso para simplesmente através de uma palavra, ele tocar lá, por exemplo, está orando, fala: Senhor, e abençoa lá o meu marido no seu trabalho, abençoa o meu filho lá na escola, cura ele, guarda ele, livra ele de todo o mal. Senhor, faz uma obra sobrenatural lá na casa da minha vizinha. Um exemplo, amados irmãos, de oração. Porque às vezes uma simples oração sua e minha, amados irmãos, pode mudar uma história. É isso que Deus está falando. Porque nós temos que orar com fé. Esse homem, amados irmãos, ele não tinha dúvida dentro do coração dele do poder que existia sobre a vida de Jesus para curar. Nós também não podemos duvidar do poder de Deus para vir até a nossa vida e fazer um milagre acontecer. É isso que o Espírito Santo de Deus está falando conosco através dessa palavra. E o Senhor está mandando eu dizer aqui: eu tenho o poder de mudar a tua história. Basta crer. O Senhor está me fazendo lembrar da passagem do cego de Jericó. Por que ele foi curado? Porque ele creu. Irmãos, todos aqueles que receberam vitórias da parte do Senhor creram. É necessário ter fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se achegam até Ele creiam que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o Senhor hoje, Ele está nos exortando a crer. Nós estamos vivendo num mundo com tanta incredulidade. O Senhor está nos convidando a crer nele, a confiar nele, a ler mais a palavra dele, para que nós nos aproximemos mais do Senhor, porque assim a nossa fé ela vai aumentando e nós recebemos as nossas vitórias. Por quê? Depende da nossa fé para nós recebermos a nossa vitória, amados irmãos. Todas as vezes as pessoas que chegaram até Jesus falou o que lá para mulher do fluxo de sangue? A tua fé te salvou. Falou o que para o cego Bartimeu? Assim como creste, tenha vista. Falou o que para o centurião? Para ele ir para a casa dele, para o servo dele já tinha curado pela fé dele, da maneira que ele estava crendo. E é isso que Deus está falando: é pela sua fé que eu vou mudar a tua história, que eu vou fazer este milagre. Os irmãos estão entendendo? É isso que o Espírito Santo de Deus está falando aqui conosco. Eu não quero me prolongar para que o vídeo não fique muito grande. Então fiquemos com esta palavra, meditemos nesta palavra. O nosso bom Deus quer nos ensinar a crer, amados irmãos, que nós possamos crer mais, buscar mais, nos achegarmos a Deus, lermos a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Amém, amados irmãos? Vou fazer uma pequena oração para nós aqui agora, antes de terminar este vídeo. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, eu clamo a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, Papai, que o Senhor possa hoje restaurar a fé de muitas pessoas que vão assistir este pequeno vídeo, Pai. Que o Senhor possa entrar com a Tua providência, que o Senhor possa fazer que a fé seja renascida nos corações. Papai, eu oro, eu clamo, eu Te busco neste momento e intercedo por todos aqueles que estão assistindo e ouvindo este pequeno vídeo, Pai, que eles possam receber bênçãos, vitórias, curas, restauração, regeneração, que o
o Senhor possa fazer milagres sobrenaturais, Pai, porque o Senhor continua sendo o mesmo, o Senhor não mudou. Papai querido, papai amado, entre com a tua providência, esteja curando, esteja restaurando, esteja abrindo uma porta de trabalho, esteja fazendo a tua obra sobrenatural nestas vidas que estão ouvindo aqui. Sobre a minha vida também eu peço a tua bênção. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu já te agradeço, Pai, pelas bênçãos que virão sobre as nossas vidas. Amém, amados irmãos? Amados irmãos, que Deus os abençoe. Se os irmãos puderem se inscrever no canal, agradeço. Se os irmãos puderem tocar o sininho, agradeço. Se os irmãos puderem compartilhar, eu também agradeço. Deixo-vos com a bênção do Senhor e que Deus vos abençoe enormemente, amados irmãos. Agradeço muito a presença de todos. Amém?